Olá, pessoal. Vamos para a gravação de mais uma da nossa aula aqui do canal Vera Historiadora. O tema da nossa aula de hoje é a Revolução Russa. Vejamos então, o que a gente pode falar sobre a Rússia, né? Esse país que tem a área mais extensa do planeta. Então, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, habitado por pouco mais de 140 milhões de pessoas, sendo que esse dado que eu estou falando com vocês aqui é de 2017. A Rússia ela faz fronteira com 16 países e tem 9 fusos horários diferentes. Um dos aspectos mais importantes da Rússia atual, um dos aspectos mais importantes da Rússia atual é, sem dúvida, a sua importância econômica e geopolítica. Ela é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sendo que o país é o maior produtor de petróleo do mundo, além de possuir um dos maiores orçamentos militares do planeta. Nos esportes, a gente pode dizer que a Rússia sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e também a Copa do Mundo de 2018. Mas então, o quadro atual da Rússia nem de perto lembra o seu passado. Vejamos por quê. Do século XVI até o século XX, a Rússia era especificamente uma monarquia absolutista. O que é isso? Ela era governada por um czar, que era a autoridade mais importante do império. Era esse monarca russo que tinha em suas mãos todos os poderes e o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza proprietária de terras. Então, o czar Alexandre II, que vai governar de 1855 a 1881, ele vai dar início durante o seu governo a um programa de reformas liberais com o objetivo de transformar a Rússia em uma nação moderna e industrializada. E quais são essas medidas? Ele vai abolir a servidão, vai distribuir terras aos camponeses, também incentivou as atividades industriais e a fundação de bancos, bem como melhorou o ensino e reorganizou o exército. Mas vejamos, então nós temos um país de contrastes, né? A sociedade com características que se assemelham ao feudalismo. Isso por quê? Porque cerca de 80% da sua população estava vivendo no campo em condições miseráveis. De outro lado, nós temos então as reformas modernizantes empreendidas pelo czarista, né, pelo czar Nicolau II, sendo que essas medidas, essas reformas modernizantes, permitiram que o processo de industrialização avançasse no país, com a construção de ferrovias, a instalação de indústrias siderúrgicas, o crescimento acelerado da indústria têxtil e ainda o incremento da produção de ferro, carvão e petróleo. Então, o que a gente vai perceber então? Que diante de todo esse avanço aqui industrial, ainda assim existia péssimas condições de trabalho nas fábricas. Quais eram as condições de trabalho? Jornada de trabalho de 12 a 16 horas, baixos salários, condições insalubres, riscos de acidentes, ausência de legislação trabalhista, organização de greves e sindicatos, né, que vão ser gerados diante de todas essas péssimas condições de trabalho que eram ofertadas aos trabalhadores dentro das fábricas. Sendo que essas greves e sindicatos, eles vão ser organizados impulsionados pelas ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, só para falar um pouquinho aqui sobre essas duas personagens, né, muito importantes na história. Karl Marx foi um filósofo, economista liberal, revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Friedrich Engels, por sua vez, foi um escritor, jornalista, economista, filósofo e teórico, né, político alemão. Engels escreveu, em parceria com Marx, o Manifesto Comunista e desenvolveu o materialismo histórico dialético, também com a parceria de Karl Marx. Continuando aqui falando sobre a Revolução Russa, vamos ver então o Domingo Sangrento dentro da Revolução Russa. Vejamos, a Rússia ela vai se envolver com a guerra com o Japão. Então, em 1904, vai ter fim essa guerra da Rússia entre o Japão. O exército russo vai sair derrotado e isso vai fazer com que o país mergulhasse em uma crise financeira e as tensões sociais aumentassem ainda mais. Então, o que vai acontecer? Em janeiro de 1905, né, operários em greve, eles vão marchar em direção ao palácio do czar Nicolau II,
que era o chamado Palácio de Inverno, em São Petersburgo, levando um abaixo-assinado. Nesse abaixo-assinado, essas pessoas reivindicavam o direito de greve, reivindicavam melhores condições de vida e ainda a convocação de uma Assembleia Constituinte. Entretanto, essa manifestação ela vai ser duramente reprimida pela Guarda Imperial, resultando na morte de centenas de manifestantes, sendo que esse domingo vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. Então, esse acontecimento, né, ele vai gerar uma onda de protestos e greves por toda a Rússia, que vai ficar conhecido como a Revolução de 1905. Vejamos então. Para pôr fim então a esse movimento, além da repressão, né, o czar vai fazer algumas concessões, como a instalação de um parlamento, que era chamado de Duma, e também a permissão da existência de partidos que faziam oposição ao regime, no caso chamado de Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, que na verdade já existia na clandestinidade, né? E já funcionava na clandestinidade desde 1898. Contudo, né, para muitos historiadores, eles acreditam que a consequência mais importante da Revolução de 1905 foi a formação dos sovietes, que eram as chamadas organizações com representantes eleitos por operários, camponeses e soldados, sendo que esses sovietes eles vão ter um papel fundamental na história posterior da Rússia, que a gente ainda vai ver aqui mais para frente. A Rússia ela vai participar efetivamente da Primeira Guerra Mundial, né? O czar Nicolau II lançou a Rússia na Primeira Guerra Mundial, inicialmente com o objetivo principal de dominar o acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica. Entretanto, né, o país estava despreparado para enfrentar o exército alemão. Muitos soldados russos eram camponeses e combatiam o inimigo com armas tecnologicamente inferiores, além de a produção industrial e o sistema de transportes do país não atenderem também às necessidades postas pela guerra. Então, para a Rússia, essa participação na Primeira Guerra Mundial vai trazer consequências sérias, como o crescimento das rebeliões populares, né, e das greves operárias, inflação desenfreada e também redução da produção agrícola. Sendo, gente, que essa última aqui, a redução da produção agrícola, é uma situação que gerou revoltas de soldados que combatiam nas frentes de batalha e com fome ainda em todo o país, já que havia reduzido essa produção dos alimentos. Então, o que vai acontecer? Em fevereiro de 1917, né, rebeliões populares, greves gerais, revoltas armadas de soldados contra seus comandantes, uma grave crise de abastecimento e a atuação de soviéticos no campo e na cidade criaram uma situação revolucionária na Rússia. Tudo isso vai gerar a criação de uma situação revolucionária na Rússia. Então, a grande liderança surgida nesse processo vai ser o soviético da cidade de Petrogrado, atual São Petersburgo, né, controlado pelos mencheviques e pelo Partido Socialista Revolucionário. Então, o soviético ele vai pressionar a Duma, que era o parlamento russo, para nomear um novo governo em torno de um programa liberal. Então, diante de todos esses acontecimentos, o czar vai ver-se obrigado a abdicar do trono. Acontece, então, a abdicação do czar. Após a queda do czar, a Rússia passou, então, a ser dirigida por um governo provisório, liderado por Alexandre Kerensky. Alexandre Kerensky era um socialista revolucionário que vai conquistar cada vez mais poder. E em julho ele vai assumir o cargo de primeiro-ministro. Porém, Alexandre Kerensky vai decidir por permanecer a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso vai gerar uma violenta oposição liderada pelos bolcheviques. Vejamos então sobre a Revolução de Fevereiro. A direção política, né, da Revolução de Fevereiro coube aos socialistas revolucionários e aos mencheviques. Isso porque parte da liderança bolchevique estava isolada ou presa na Sibéria, como era o caso dos líderes Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Porém, né, Lenin ele vai retornar do exílio em 1917, vai escrever as Teses de Abril, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre as Teses de Abril. Então, Lenin ele escreveu diversos textos e obras, especialmente ao longo de 1917, sendo que essas obras vão ficar conhecidas como Teses de Abril.
Essas teses, elas acabaram apresentando um caráter didático, com o principal objetivo de esclarecer os grupos populares e os trabalhadores, né, a respeito dos rumos da revolução. É interessante vocês entenderem que, em algumas de suas teses, Lênin deu atenção especial à situação dos trabalhadores no campo. Então, através dessas teses de abril, né, chamando os bolcheviques a derrubar o governo provisório, e entregar, né, o poder aos soviéticos. Então, as teses de Lenin, elas foram aprovadas pelo Partido Bolchevique e em outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno. Os soviéticos, então, assumem o poder sob a liderança de Vladimir Lenin. Vejamos. Então, quando Lenin assume o poder, atendendo, então, ao apelo popular, o novo governo vai se retirar da guerra, né? O novo governo da Rússia vai retirar o país da guerra em 1917. Em março do ano seguinte, ou seja, de 1918, os bolcheviques vão assinar com as potências centrais o chamado Tratado de Brest-Litovsk, que retirava o país oficialmente da guerra. Só que o custo vai ser alto com essa saída da guerra, né? A Rússia vai perder a Polônia, vai perder a Finlândia, a Bessarábia, que era o território dividido entre as atuais Moldávia e Ucrânia, vai perder os territórios bálticos. Além dessa medida também, Lênin vai tomar outra medida, que é o seguinte: o novo governo vai estatizar bancos, estatizar estradas de ferro e indústrias e vai confiscar as terras da nobreza e da igreja, que vão ser distribuídas entre os camponeses. Então, essas medidas, né, revolucionárias tomadas pelo novo governo vai expropriar a burguesia, ou seja, tirar da burguesia, tirar os bens da nobreza, tirar os bens dos membros da igreja, e isso vai atingir também as empresas estrangeiras com investimentos no país. Então, a reação dessas medidas tomadas por Lenin vai ser, então, o país entrar em guerra civil. Então, vejamos sobre essa guerra civil o comunismo de guerra. A guerra civil entre os bolcheviques, né, e os seus inimigos internos e externos vai começar em 1918. De um lado estava o Exército Branco, né, que eram chamados mencheviques ou minoria, reunindo oficiais czaristas, aristocratas e burgueses, apoiados pela liderança de 14 potências estrangeiras, entre elas Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão. Do outro lado estava o Exército Vermelho, comandado por Trotsky, né, comandado por Leon Trotsky. Então, diante da guerra civil e das dificuldades que ela gerava, Lenin vai estabelecer o comunismo de guerra, sendo que Lenin é que vai vencer aqui nessa guerra civil. Lenin estabelece, então, o comunismo de guerra. O fim da guerra em 1921 acontece com a vitória do Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky. Começa, então, um colapso na Rússia. Isso por quê? Diante da guerra civil, quando ele estabelece o comunismo de guerra, que é, na verdade, um programa, né, que definiu o confisco das colheitas no campo para abastecer os soldados e a população urbana, acontece a suspensão de liberdade de imprensa, de greve, de associação, acontece a proibição dos partidos mencheviques, socialistas e revolucionários, e também ele autoriza a execução do czar e sua família que estavam presos. Então, a Guerra Civil, na verdade, ela termina em 1921 com a vitória do Exército Vermelho e a sobrevivência do Estado socialista. A Rússia entra em colapso, né? As produções agrícolas e industriais vão diminuir, as principais cidades tinham se esvaziado, as minas estavam abandonadas e os transportes todos desmantelados. Então, estima-se que no inverno, né, entre 1921 e 1922, tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas, né? Um verdadeiro colapso na Rússia. Bom, terminada então a Guerra Civil, em 1921, era preciso adotar medidas urgentes para reconstruir a economia russa. Então, para isso, o 10º Congresso do Partido Comunista da Rússia aprovou em 1921 a NEP, tendo como medidas fundamentais formação de cooperativas nacionais, autorização para pequenas e médias empresas privadas funcionarem, permissão para a venda de produtos dos camponeses no mercado livre. Entretanto, né, a ideia da NEP era desenvolver aspectos capitalistas que evitassem a falência total da economia russa e, ao mesmo tempo, salvasse o chamado regime socialista, né, que estava recém-estabelecido na Rússia.
Inclusive, alguns historiadores contam que Lenin justificou esse momento de incentivo às práticas capitalistas, na verdade, dizendo que era preciso dar um passo atrás para depois dar dois à frente, né? Contudo, as grandes indústrias, as comunicações, os sistemas financeiros e o transporte continuaram todos controlados pelo Estado. Então, na verdade, essas medidas, né, estabelecidas pela NEP, elas não foram suficientes para aquecer a economia russa, que apenas em 1926, né, vai atingir os níveis de produção do período anterior à guerra, e o crescimento de fato da economia do país só vai acontecer a partir de 1930, impulsionado pelos planos quinquenais. Tanto, gente, que estava acontecendo naquela época a crise de 1929, e a Rússia passou a se chamar União Soviética, né? Isso antes em 1922, e a Rússia na crise de 1929 apresentava taxas de crescimento até então nunca alcançadas pelas economias ocidentais. Bom, continuando aqui, a gente vai ver que acontece a morte do líder Lenin em 1924, né? Com a morte de Lenin, começa uma disputa pelo poder na Rússia. Essa disputa vai acontecer entre Leon Trotsky, que propunha que a Rússia deveria promover a Revolução Socialista Mundial, e o outro, na disputa, era Joseph Stalin, que defendia que, primeiro, era necessário consolidar a revolução no país. Dentre essa disputa, a vitória de Stalin, né, que vai acontecer, ele vai passar a governar a União Soviética como um ditador. Vejamos, a ditadura stalinista, ela vai começar em 1927, com a aprovação da proposta de Stalin de coletivização forçada da agricultura. O que aconteceu com essa coletivização forçada? O objetivo era obrigar a classe dos camponeses prósperos, que eram conhecidos como kulaks, a aderir às fazendas coletivas. Então, como os kulaks vão resistir, né, e não vão querer entregar a sua produção ao governo, eles vão ser vítimas de violenta repressão. Muitos vão ser presos, outros executados, outros deportados para regiões distantes e foram eliminados da União Soviética, esses chamados kulaks. Outra medida vai ser também o processo judiciais para punir os supostos traidores da Revolução, ficou conhecido como terror, né? Entre 1936 e 1939, o governo vai estar montando aqui esses processos judiciais para punir os supostos traidores da Revolução, e o terror vai se implantar no país radicalmente, né? Pessoas vão ser acusadas ou suspeitas de traição, vão ser levadas para campos de trabalho forçados, criados pelo regime. Então, os números são um tanto divergentes, mas acredita-se que 5 milhões de pessoas foram presas e cerca de 500 mil tenham sido executadas pelo regime stalinista. Bom, finalizamos aqui a nossa aula, que foi breve, só para dar uma breve explanação sobre a Revolução Russa. Até a próxima aula.